Nunca minta. Capítulo 35. Dias atuais. Trícia. A última fita de EJ chega ao fim. Logo após o almoço, peguei as fitas restantes de EJ no cômodo secreto e agora terminei todas elas. Esta última tá rotulada com caneta preta e não vermelho como as outras sessões finais, mas não há outras fitas depois dessa, e ela dura só 20 minutos. O mais estranho é a maneira como EJ soa mais pro fim da gravação. A voz dele tá quase arrastada, mas a doutora Adrienne não parece nem um pouco preocupada. Ela é médica, pelo amor de Deus! Não devia ficar preocupada com o fato de um paciente estar com a fala arrastada? EJ mencionou que estava bebendo vinho, mas se ele for como Ethan, uma garrafa de vinho não é suficiente para deixar a fala arrastada. É estranho. Agora que terminei a pilha de fitas de EJ, decidi fazer uma pausa. Fiquei ouvindo fitas a tarde toda. E agora já anoiteceu. Parece que vamos dormir daqui a pouco. Não sei o que dizer para Ethan. Ele quer comprar a casa, mas isso não entra na minha cabeça. Eu amo meu marido, mas não o suficiente para morar aqui. Tiro a aliança de ouro e me lembro da primeira vez que Ethan a colocou no meu dedo. Anos atrás, eu estava noiva de outro homem e estávamos planejando um casamento enorme. Mas acabou não dando certo. Com Ethan, tudo o que eu queria era uma cerimônia pequena e perfeita. E ela foi tão íntima que, por um momento, enquanto olhávamos um para o outro no altar, era como se nós dois fôssemos as únicas pessoas no mundo. Ethan e eu fomos feitos um para o outro. Eu sei disso. Quero ser capaz de fazer tudo por ele. Mas não sei se consigo fazer isso. Morar nessa casa. Inclino um pouco a aliança para poder ler a inscrição. Para sempre, Ethan mais Trícia. Eu adoro essas palavras. Às vezes elas me confortam. Eu acredito nelas de coração. Ethan e eu fomos feitos um para o outro e ficaremos juntos para sempre, até que a morte nos separe. Um barulho lá fora me assusta e a aliança escorrega da minha mão. Infelizmente, ela cai de lado e começa a rolar. Percorre a mesa, cai no chão e, antes que eu consiga reagir, rola para debaixo do sofá de couro. Que ótimo! Isso só acontece comigo. Eu fico de joelhos e, com os cotovelos no chão, a base do sofá é quase colada no chão, com menos de 2 centímetros de espaço, e o sofá está encostado na parede. Eu olho por baixo, mas está escuro. Não dá para ver onde a aliança foi parar. A minha bolsa está na mesa, então pego o celular e ligo a função de lanterna. Consigo enxergar melhor e o que mais vejo é poeira. Eu não encontro nenhum anel refletindo a luz do meu celular. Droga! Eu tento enfiar a mão debaixo do sofá, mas não tem espaço suficiente. Minha mão entra até o pulso e não vai além disso. Eu me levanto do chão, percebendo tarde demais que deveria ter tirado o suéter de cachemira branco antes de me apoiar nos cotovelos. Faço o possível para limpar a poeira e depois considero minhas opções. Não tenho como alcançar a aliança sem mover o sofá. Eu poderia tentar movê-lo sozinha, mas eu não sei se é uma boa ideia. Quando estou grávida, eu ouvi dizer que não se deve fazer muito esforço. Resta uma opção. Tenho que pedir ajuda para o Ethan. Ele ainda deve estar lá em cima trabalhando, ou o som que me assustou foi ele descendo para o jantar. De qualquer forma, ele vai ficar feliz de me ajudar com o sofá. Ele adora fazer esse tipo de coisa, ajudar a donzela em perigo e coisa e tal. Quando saio do consultório da doutora Adrienne, o primeiro andar está silencioso. Ethan não está aqui embaixo. Não ouço ninguém. Ele ainda deve estar trabalhando. Então, eu ouço um rangido vindo do andar de cima, e depois algo que parece ser uma porta se fechando. Deve ter sido Ethan. Já sei que ele está trabalhando lá em cima. Ele deve ter ido ao banheiro ou algo assim. Não tem por que me preocupar. Subo a escada em caracol, irritada com o fato de a luz do corredor estar apagada no segundo andar. Tem poucos interruptores nessa casa. É claro que Ethan argumentaria que isso é algo fácil de arrumar. Poderíamos colocar um interruptor no andar de baixo que controlasse a luz do corredor do andar de cima. Ou poderíamos ter um sensor que fizesse a luz se acender automaticamente quando alguém subisse a escada. Termino de subir a escada e a primeira coisa que faço é acender a luz. Respiro aliviada quando o corredor se ilumina, embora a luz seja fraca. Odeio essa casa quando está escura. Eu me sinto muito melhor quando as luzes estão acesas. É quando eu percebo que a cordinha que abre a porta do sótão, aquela que pende no teto, está balançando, como se alguém tivesse acabado de mexer no alçapão. Pode ser uma corrente de ar, mas acho isso improvável. Isso não faria a cordinha balançar desse jeito. Porém, eu não posso pensar nisso agora. Eu vou falar para Ethan da aliança. Vou recuperá-la e depois vou pedir que ele dê uma olhada no sótão. Isso não é negociável. Eu não vou me mudar para essa casa a menos que ele veja o que tem lá em cima. Bato a porta do cômodo em que Ethan está, sentindo a mão estranhamente nua sem a aliança.
Eu uso a aliança só há 6 meses, mas ela se tornou parte de mim. Já tô sentindo sua falta. Pode entrar, diz ele. Abro a porta e encontro Ethan sentado à mesa com o notebook na mesma posição em que o encontrei antes. Parece que ele não se mexeu nem um centímetro. Tá com fome? Pergunta ele. Na verdade, digo, preciso da sua ajuda. Ele arqueia uma sobrancelha. Precisa? Levanto a mão esquerda. Minha aliança foi parar debaixo do sofá. Preciso que você empurre o sofá para eu poder pegar de volta. Ele inclina a cabeça pro lado. Por que você tirou a aliança do dedo? Tá fingindo ser solteira? Dou uma bufada. Não, né? Eu só tava olhando a inscrição. Um sorriso surge nos lábios dele. Para sempre, Ethan e Trícia. Isso. Ethan se espreguiça ao sair da cadeira, de modo que vejo de relance os pelos dourados de sua barriga. Ele fecha o notebook, mas o deixa na mesa. Obviamente, ele planeja trabalhar mais tarde. Ethan se doou muito para esse startup. No passado, ele teve uma empresa que não deu certo, mas a atual não para de crescer. A propósito, digo, pouco antes de eu entrar aqui, você por acaso estava no outro cômodo? No banheiro, talvez? Por favor, diz que sim, por favor. Ele franze a testa. Não, eu tô sentado aqui trabalhando tem pelo menos 1 hora. É claro, eu não tô nem um pouco surpresa. Ele me acompanha até o consultório da doutora Adrienne. Prendo a respiração por um segundo, enquanto tento lembrar se coloquei as fitas de volta na gaveta antes de sair. Fico aliviada quando entramos no quarto e vejo que me lembrei de escondê-las. Não consigo imaginar a reação de Ethan se ele descobrisse o que estava fazendo aqui. Ele olha para o sofá e cruza os braços. A aliança foi parar debaixo desse sofá? Faço que sim com a cabeça. Tenho quase certeza. Eu vi quando ela foi nessa direção. Tudo bem. Ele se inclina e agarra as laterais do sofá. Acho que não é tão pesado quanto pensava, porque ele tira um móvel do lugar com facilidade. Quase na mesma hora, vejo o pequeno círculo de ouro no chão. Ali! Grito. Eu me agacho para pegar a aliança, mas quando me aproximo do chão percebo que tem mais alguma coisa ali. É uma espécie de gancho. Por que tem um gancho no chão? Por instinto, bato o calcanhar do meu pé, descalço nas tábuas de madeira. É quando percebo uma coisa. O piso é oco. Qual é o problema? Pergunta Ethan. Pego a aliança do chão e a coloco rápido no dedo. Quando me endireito, bato no chão de novo com o pé. Tem algum tipo de compartimento aqui embaixo. É oco. Sério? Assim como eu, Ethan bate o pé no chão. O som é inconfundível. Tem alguma coisa aqui embaixo, digo, olhando para as tábuas de madeira. Eu acho que você tem razão. Ethan leva o sofá para o outro lado do cômodo. Agora, sem o sofá, consigo ver o contorno de um retângulo completo no chão. É algum tipo de compartimento. O que pode ter lá embaixo? Mais fitas? Suponho que seja uma possibilidade, mas eu tenho a sensação de que não é isso. Também tenho a sensação de que somos as primeiras pessoas a descobrir esse compartimento escondido desde que a doutora Adrienne morava aqui. O que você acha? Ethan sorri para mim. Um tesouro escondido? Eu não sei. Bom, vamos abrir para ver. Ele se abaixa para apanhar o gancho, mas, antes que consiga, segura o braço dele. Talvez não seja uma boa ideia. Talvez a gente deva contar para a polícia e deixar que eles vejam. Tá falando sério? Não quer mesmo dar uma olhada? Quem é você? O que fez com a minha esposa? Faço careta. Desculpa. Será que não é uma cena de crime ou algo assim? Não devemos mexer nesse tipo de coisa. E se tiver impressões digitais que podem ajudar a polícia? Não. Isso aqui só deve ser onde a médica guardava joias ou algo assim. Pode pegar o que quiser. Ele acha mesmo que eu mexeria nas joias dela? De jeito nenhum. Eu me arrependo de ter pegado o suéter mesmo sentindo frio. É como se o casaco queimasse na minha pele. Não é nada demais. Vamos dar uma olhada. Não, por favor. Mas Ita me ignora. Ele se abaixa, apanha o gancho e abre o compartimento. É quando vejo o que tem lá dentro. Perco o chão. Capítulo 36. Antes. Adrienne. Quando Luke volta com as chaves, já estou esperando e abro a porta antes que ele tenha chance de bater. Ele fica surpreso com a mão parada no ar. Oi, digo. Pela primeira vez percebo que ele não fez a barba hoje. Tá com aquela barba rala que sempre tinha quando trabalhava na clínica. Quando começamos a namorar, ele passou a fazer a barba todo dia, porque sabe que eu prefiro assim. Então, ele enfia a mão no bolso e tira o molho de chaves. Ele o larga na minha mão como se fosse algo sujo. As chaves. Obrigada mais uma vez. Aham. Você... Você apagou tudo do computador? Eu já disse que sim. A voz dele tem um tom que não me é familiar. Ele é sempre tão gentil e equilibrado que é difícil ouvir Luke falando comigo desse jeito. Mas como eu te disse,
Ele pode ter salvado cópias em algum outro lugar da casa. Você chegou a dar uma olhada? Não, não dei uma olhada. Ah, é. Você não viu o vídeo, né? Ah, eu vi sim. Sinto o rosto queimar. Luke, você prometeu que não ia ver. Tarde demais. Eu vi. Eu tinha que saber por que você estava tão preocupada assim para se livrar desse vídeo. Eu não queria que você visse. Mas o que aconteceu? Os olhos castanhos dele brilham de jeito incomum. Você cortou os pneus do carro de uma pessoa? Por que você faria uma coisa dessas? Eu estava tendo um dia ruim. Desviou o olhar, incapaz de encarar Luke. Não importa o que eu diga, ele não gosta mais de mim. Isso nunca aconteceu com você? De ter um dia ruim, fazer coisas estúpidas? Eu nunca cortei o pneu de alguém. É, eu acho que você é uma pessoa melhor do que eu. Ele fica em silêncio por um instante, olhando para o tênis. Por fim diz: Mas o que o cara do Jetta fez para você? Ele roubou a minha vaga do estacionamento. E eu estava atrasada para chegar na clínica. Com a boca entreaberta, ele me encara por um segundo. Você tá falando sério? Faço que sim com a cabeça lentamente. Eu tinha um paciente agendado, eu não queria me atrasar. Isso tudo soa muito absurdo quando digo em voz alta. Meu Deus. Ele estala os dedos. Você é impossível. Tudo isso por causa de uma vaga? É inacreditável. Tenho medo de dizer qualquer outra coisa. Em geral, eu sou extremamente hábil em usar as palavras certas para fazer outra pessoa se sentir melhor. Afinal de contas, é o meu trabalho. Mas nunca foi tão difícil fazer isso. Eu tento manter a boca fechada, mas eu não consigo me conter. Por fim, eu digo: Você me odeia? Ele ergue as sobrancelhas. Odiar? É que parece que você tá com raiva de mim. E não tá nem olhando para mim. Pois é. Eu não vou mentir. Fiquei chateado com você, mas eu entendo por que quis se livrar daquele vídeo e eu... Eu gostei de te ajudar. Um sorriso de lado se insinua no rosto dele. Além do mais, é bom saber que você não é tão perfeita assim. Retribuo com um sorriso de lado também. Eu nunca disse que era. Tá bom. Agora que resolvemos essa parte, vamos levar esse idiota de volta para o carro dele. Eu tô num bom humor incrível depois de sair da casa de EJ, dirigindo meu Lexus com Luke no banco de carona. Há cerca de 1 hora ele me ajudou a colocar EJ no banco do carro do Porsche. Insistiu em ir sozinho no carro de EJ, porque não queria que eu estivesse lá. Caso EJ acordasse durante o trajeto de meia hora. Embora parte de mim desconfie de que ele só queria uma desculpa para dirigir um Porsche. Quando chegamos à casa de EJ, paga pelos pais dele, Luke estacionou o Porsche na entrada. Ele deixou EJ desmaiado no banco do carona. Depois entrou no meu carro. E agora estamos a caminho de casa. Liguei música no carro. Uma ópera que vi recentemente na cidade. A janela está aberta e a sensação do vento no meu rosto é maravilhosa. Durante 4 meses, EJ usou aquele vídeo horrível para me manipular. Agora eu resolvi o problema. Tudo graças ao Luke. Se a ópera fosse em inglês e eu soubesse a letra, eu cantaria junto. No banco do carona, Luke está de cinto de segurança, olhando distraidamente para a janela. Ele fez tudo o que eu pedi e, embora não tenha ficado feliz com isso, resolveu o meu problema. Ao parar num sinal vermelho e observar seu rosto de perfil, sinto uma onda de afeto. Eu te amo, digo mais uma vez. Ele se afasta da janela. Estendo a mão e ele a aperta. É um aperto indiferente, mas eu não posso culpá-la depois do dia que tivemos. Eu também te amo. E talvez possamos pensar de você se mudar pra cá? Tipo, em breve? Ele arregala os olhos. É sério? Sinto borboletas no estômago. É sério. Pela primeira vez desde que o convenci a me ajudar, eu consegui arrancar dele um sorriso genuíno. Tá bom, diz ele. Pego a estrada que dá pra minha casa. O trecho não é asfaltado. Sempre gostei da solidão, mas eu sinto que eu tô pronta para compartilhar a casa. Afinal, qual é a vantagem de ter 6 quartos se só um deles se usa? Quando estaciono o carro, o celular vibra no bolso. Uma mensagem de texto. Desde que a Jota começou a me chantagear, o zumbido de uma mensagem de texto começou a me deixar apavorada. Mas agora eu tô estranhamente calma quando tiro o celular do bolso e olho para a tela. Sua piranha! Você invadiu a minha casa! Tecnicamente, a declaração não é precisa em 2 aspectos. Em primeiro lugar, foi Luke que entrou na casa, não eu. Segundo, nós não invadimos a casa, pois tínhamos uma cópia das chaves. Mas EJ não entenderia esse argumento, embora eu me sinta tentada a apresentá-los. Uma segunda mensagem aparece na tela. Eu vou te matar. Qual é o problema? Pergunta Luke.
Ele saiu do carro, mas eu ainda tô no banco do motorista. Ele tá olhando pra mim pela janela aberta. Jota não tem a intenção de me matar. Ele tá com raiva porque eu levei a melhor dessa vez pra variar. Se ele quisesse mesmo me matar, ficaria de boca fechada. Não se manda uma mensagem de texto expressando a intenção de cometer um crime se estiver de fato disposto a cometê-lo. Mas se eu mostrar essa mensagem para Luke, ele não vai pensar assim. Eu não tenho dúvida de que ele vai ficar preocupado em pensar que cometemos um terrível erro. Ele não entende como um homem igual a EJ funciona. Eu entendo. Nada, respondo. Tá tudo certo. Clico no telefone para bloquear o número de EJ. Depois, saio do carro e sigo Luke até em casa. Capítulo 37. Dias atuais. Trícia. Eu vou vomitar. Tampa a boca, mas eu não vou conseguir segurar. Tiro Ethan do caminho e corro até a cozinha a tempo de alcançar a pia. Eu me agarro às bordas do balcão com a vista embaçada. Trícia? Ethan põe a mão nas minhas costas e eu sinto o corpo estremecer. Não de um jeito bom. Eu fecho os olhos, tentando apagar o que acabei de ver no compartimento debaixo do piso. Mas eu não consigo. Eu vou me lembrar dessa imagem até a morte. Eu tô arrependida de termos vindo pra cá. Eu tô arrependida de estarmos nessa situação. Eu acho que descobrimos o que aconteceu com a doutora Adrienne, diz Ethan com uma voz rouca. Eu acho que sim, digo engasgada. Eu não sabia o que esperar quando Ethan abriu o compartimento, mas aquilo era diferente de tudo que eu já tinha visto. Um cadáver em decomposição escondido debaixo do piso de madeira. Eu não sei quanto tempo leva para um ser humano virar só osso depois de morrer, mas esse corpo ainda estava nesse estágio. Ele tinha uma pele preta e ressecada envolvendo os ossos e trapos, o que provavelmente era uma camisa azul, calça jeans, evidências de que, em algum momento, aquele cadáver ressecado foi uma pessoa de verdade. Numa manhã qualquer, essa pessoa colocou uma calça, uma camiseta, sem suspeitar como o dia terminaria. Eu preciso de um pouco de ar, digo ofegante. Antes que Ethan argumente comigo, passo por ele e tropeço em direção à porta. Eu me atrapalho por um segundo com as fechaduras, mas quando enfim consigo abrir a porta, quase choro de alívio. Saio para o alpendre, afundando as meias na neve acumulada da noite passada. Agora que o sol se pôs, sem dúvida a temperatura está abaixo de zero, e tudo que eu estou usando é uma calça jeans, uma blusa fina, aquele suéter de cachemira branco e minhas meias. Eu devia estar morrendo de frio, mas eu me sinto bem. Isso me distrai da imagem horrível que eu nunca vou tirar da minha cabeça. Meu Deus, Trícia, tá muito frio aqui fora. Como era de esperar, Ethan me seguiu até o alpendre. Pelo menos foi esperto o suficiente para calçar as botas e colocar o casaco. Ele tá segurando meu casaco também. Veste o casaco, exige ele. Eu o deixo enfiar meus braços no casaco, embora ele provavelmente sinta que tá vestindo uma boneca de pano. Ethan tenta me abraçar, mas eu me afasto. Nesse momento eu não quero que encoste em mim. Você deveria colocar os sapatos, diz ele baixinho. Ou vai acabar com queimaduras de frio. Fico olhando ao longe. Neve até onde consigo ver. Como vamos sair daqui? E agora estamos presos nessa casa, com um cadáver. Trícia, você tá bem? Não. Ethan exibe uma expressão de dor. Eu sinto muito que você tenha visto o que viu. Eu não devia ter mexido naquele alçapão. Eu nunca tinha visto um cadáver. Você já? Ele hesita um pouco. Não. Já? Na verdade, ele enfia as mãos nos bolsos do casaco. Só em velórios, porque às vezes o caixão é aberto, então a gente tem mesmo que passar a noite aqui. Ethan olha para o longe. Acho que eu poderia voltar a pé pela estrada e ver se consigo fazer sinal com um carro e chamar um caminhão para tirar a gente daqui. E me deixar sozinha com o cadáver? Ele suspira. Não temos muitas opções. Eu ainda acho que devemos esperar até amanhã. Pelo menos não vai estar tão frio. Ao ouvir essas palavras, eu percebo que meus pés estão dormentes. Vou acabar tendo queimaduras de frio se ficar aqui por mais tempo. Vamos voltar para dentro. É uma boa ideia. Ethan coloca a mão na minha lombar e me conduz com delicadeza para dentro de casa. Embora uma onda de náusea me atinja quando entro na sala de estar, minhas meias estão encharcadas por causa da neve e ainda não sinto os pés. Ethan me leva até o sofá e gentilmente me ajuda a sentar. Você precisa se aquecer. Eu sei. Parece que não consigo parar de tremer. Tremo com violência quando ele tira minhas meias geladas. Meus pés adquiriram uma cor vermelha intensa. Ethan estala a língua. Vou pegar uma tigela de água morna. Ele tá tão calmo com tudo isso. Como pode? O que vimos naquele compartimento foi uma das cenas mais horríveis da minha vida. Parecia algo saído de um filme de terror.
Apesar disso, Ethan não parece nem um pouco abalado. Ele não devia estar abalado, mas ao mesmo tempo eu gosto da calma que lhe transparece. Ele vai ser um ótimo marido e um ótimo pai. A gente precisa de pessoas assim, que demonstrem equilíbrio em momentos de crise. Esse é o Ethan. Fecho os olhos, ouvindo o som da água correndo da cozinha. Respiro fundo, tentando controlar o tremor. Ouço passos e, quando abro os olhos de novo, Ethan está diante de mim, segurando uma tigela de vidro cheia de água. Coloque os pés aqui. Obedeço. A sensação nos meus dedos está voltando lentamente e parece que meus pés queimam quando mergulho os dois na água morna. Mas de alguma forma, isso me acalma. O tremor diminui um pouco. Melhor? Faço que sim com a cabeça sem dizer nada. Ethan se senta no sofá ao meu lado. Ele me abraça e dessa vez eu não me afasto. Enquanto encosto a cabeça nele, enquanto os tremores diminuem um pouco, antes que eu possa me acalmar completamente. Algo me faz levantar a cabeça. Um barulho de algo batendo. Veio do consultório da doutora Adriane. Ethan também ouve. Ele fica em alerta, com o corpo rígido. O tempo todo ele negou que houvesse mais alguém na casa, dizendo que eu estava imaginando coisas. Mas agora ele sabe que eu tô certa. Tem alguém aqui. Tem alguém no consultório da doutora Adriane. Ou o cadáver ressuscitou.